lembrem-se, né? Boa tarde a todos. Lembrem-se que a gente até agora está falando só da parte muscular. Nós já vimos algo sobre quais são os tecidos que envolvem o músculo. A gente viu os nutrientes desse músculo, presente nesse músculo. Agora a gente vai começar a entender como é que se transforma de músculo em carne. A partir daí, a gente começa a falar sobre o produto carne, propriamente dito. Afinal de contas, a disciplina é chamada de processamento de carne. Ok? Então, vamos lá. Como se inicia essa transformação do músculo em carne? Por que a gente precisou falar tanto de tecido muscular e dos nutrientes? Porque todos eles estão envolvidos nesse processo, né? Se inicia através de transformações bioquímicas, né? Uma série de modificações bioquímicas e estruturais que ocorrem quando? Após o sacrifício do animal, né? Precisa de alguns fatores para manter a qualidade desse músculo antes do sacrifício, né? Para que tenhamos uma boa transformação bioquímica. Mas essa transformação começa a partir do momento que o animal é sacrificado. Nós ainda vamos ver, tá, quais são essas etapas, todas essas etapas, onde quais são as etapas que passam pelo sacrifício do animal, né? Então, as transformações bioquímicas começam a partir que a gente degola o animal, tá certo? A gente vai se referir à carne bovina, mas daremos exemplos na carne suína, tá certo? Lembrando também que esse processo também acontece no pescado. Então, quando a gente for ver processamento de pescado, quase a gente não vai ver conversão do músculo em carne. Por quê? Isso vai ser combatido agora na disciplina de processamento de carnes, e na disciplina de processamento de pescado, a gente toca muito pouco no assunto. Ocorre isso no pescado do mesmo jeito. Isso ocorre, inclusive, em nós, seres humanos, né? Aquela rigidez cadavérica que o cadáver passa quando alguém morre, isso acontece também conosco, tá certo? Então, isso é chamado de conversão do músculo em carne. A sangria marca o início de uma série de mudanças pós-morte no músculo, né? Ou seja, porque tem a parte antemortem e a parte pós-mortem. E essa sangria é o que dá início a essas mudanças, essas transformações bioquímicas, certo? As funções do sistema muscular não cessam no momento da morte do animal. Então, assim que a gente abate o animal, ele morreu, digamos assim, cerebralmente, né? O cérebro parou, mas continua ocorrendo diversas transformações. E é sobre isso que a gente começa a explicar. A morte e a falência sanguínea, ou seja, para a circulação do sangue nesse músculo, certo? A gente viu aí as proteínas que existem, né, com o sangue, a gente viu aí quais são os tecido nervoso, o epitelial, o tecido muscular, principalmente, que é dividido em esquelético, liso e cardíaco, desculpa. Então, foi por isso que isso tudo foi explicado, tá certo? Para que a gente entenda isso. Então, com essa morte e a falência sanguínea, ou seja, a parada do sangue, o aporte de oxigênio e o controle nervoso deixa de chegar à musculatura. Ou seja, não vai ter mais o tecido nervoso, que é 0,1% presente no músculo, não vai ter mais isso, né? Essa sensibilidade no músculo, não vai ter mais a produção de oxigênio. Afinal de contas, tá certo? Acabou o animal não está mais com vida, certo? Então, como não tem mais
como não tem mais oxigênio. E a gente acabou de afirmar que continua ocorrendo um processo, então esse processo passa a ser de forma anaeróbia, né? Ou anaeróbica, tá certo? Então, o músculo passa a utilizar a via anaeróbica para obter energia para um processo contrátil desorganizado, né? Lembra desse processo? O processo actimiosina, então, havia um processo que era um processo muito organizado, porque nós tínhamos o aporte de oxigênio, tá certo? E isso começa a desandar, tá certo? Mas, como ainda há presença de nutrientes lá, então esse processo começa a ser realizado através da via anaeróbica, sem a presença de oxigênio. Então, houve a sangria, houve o abate, não temos mais oxigênio. Mesmo assim, há um processo, né, desorganizado. Nesse processo, há transformação de glicogênio em glicose, certo? Lembrem-se, a gente falou dos nutrientes da carne, a gente disse 5 muito importantes e falou que um não era tão importante, que era a quantidade de carboidrato. E que essa quantidade de carboidrato é em torno de 1%, onde 0,8% é glicogênio, né? E aí ocorre um processo chamado glicólise. Lembra, ó, ISE significa, ISE, não estou falando ISA, viu? ISE significa quebra, né? Lise, rompimento. Então, vai haver uma glicólise, o rompimento de uma molécula de açúcar, né? Então, essa glicólise, que é a transformação do glicogênio, a gente viu que tem glicogênio, a transformação do glicogênio em glicose, ela é anaeróbica. Então, isso acontece normalmente, essa transformação dentro do músculo, né? Acontece quando o animal está vivo, quando ele está andando, quando ele pisca o olho, quando ele está se alimentando, porque todo o seu músculo está funcionando. Ele está recebendo oxigênio. Quando há o abate, a sangria, isso para. Mas aí, como ainda existe muito glicogênio lá dentro, apesar de ser uma pouca quantidade, mas é suficiente para acontecer esse processo, então ele vai continuar. De que forma? Anaerobicamente, certo? E isso vai gerar um produto chamado de lactato, né? Por quê? Todo o processo de transformação de glicogênio em glicose gera um ácido láctico, né? Uma acidez, certo? Então, e o produto final é o lactato. Ora, se a carne estava com um pH X e houve um processo de criação de ácido lático, significa que esse produto está ficando ácido, não é isso? Então, se está ficando ácido, o que vai acontecer? Vai baixar o pH da carne. Então, é isso que ocorre, né? A sangria elimina a comunicação do músculo com os outros órgãos. Assim, o transporte de nutrientes essenciais fica prejudicado. Lembra, temos 75% de água, nós vimos isso, um dos nutrientes é água em abundância, que uma das suas principais funções é transportar os nutrientes dentro do músculo. Como houve essa eliminação com a sangria, esse transporte vai ser prejudicado, né? Aí vai ocorrer o colapso circulatório, ocorrendo a interrupção do suprimento de oxigênio. É por isso que essa situação ela ocorre de forma anaerobicamente, tá certo? Então, é sempre no processo anaeróbico. Não esqueçam disso, tá bom? Todo o processo que ocorre de rigidez cadavérica, ele é anaeróbico, sem a presença de oxigênio,
certo? Vamos dar continuidade. Vamos lá. Então, vamos lá. Com o suprimento de oxigênio, né, a gente viu, não vai ter mais oxigênio. Então, o que é que ele vai acontecer? Vai começar a cair. A via anaeróbica, né, onde ocorre a cadeia transportadora de elétrons, para de funcionar. Né? Nessa situação aí, toda a energia, a gente sabe que pelo ciclo de Krebs, que vocês veem, né, sobre o glicogênio, sobre a cadeia transportadora de elétrons, vocês aprendem isso na biologia, existe a transformação de ATP, adenosina e fosfato. Ou seja, isso é a energia do nosso músculo. A gente, para ter energia, a gente precisa ter glicogênio, vai se transformar em glicose, e vai se transformar em ATP. Isso ocorre dentro da cadeia transportadora de elétrons. É esse ATP que é a nossa bateria, que é o que a gente precisa, que é o que o animal precisa para manter, para fazer a sua movimentação para sobreviver, né? Como acabou o oxigênio, né? E o oxigênio era um dos responsáveis para fazer esse processo dentro da cadeia produtora transportadora de elétrico, vai haver a produção de menos energia na forma de ATP. Isso? E aí vai haver digamos assim, uma alteração na integridade estrutural desse tecido muscular, né? Por enquanto, ele se mantém no primeiro momento. Por quê? Porque não tem oxigênio, mas a gente viu que tem a capacidade de realizar esse suprimento, né, de fazer ATP, tem a capacidade de realizar com o processo anaeróbio. Então, isso vai ocorrer, certo? Só que começa a ir diminuindo sequencialmente, certo? Como o sistema circulatório não está mais disponível, né? Então, por exemplo, esse processo que a gente falou, da glicólise se transformada em glicose, através do processo de glicólise, é a quebra, onde vai formar lactato, isso ocorre sempre. Só que como o organismo está com abastecido de oxigênio, né, isso não tem problema, é o processo normal. Só que quando isso termina, né, o sistema circulatório não vai mais estar funcionando, afinal de contas, não tem mais o aporte sanguíneo, não está mais circulando o sangue, o ácido lático produzido pelo metabolismo, né, começa a se acumular nesse músculo. Ele não é mais eliminado. Então, é por isso que aí, né, vai se depositando o ácido lático, né? E essa deposição continua até quando? Até quando tiver glicogênio, que é o carboidrato mais importante presente, né? Até todo o glicogênio ser utilizado. Lembra que a gente diz assim, a gente precisa manter o animal tranquilo, ele não pode ser machucado quando ele vai para o abate, ele passa por um chuveiro, ele passa por um local relaxante, né? O processo, o abate é humanitário. Por que tudo isso? Para não estressar o animal. Olha que doideira, né? Ou seja, se eu estressar esse animal, ele começa a se agitar, ele começa a ficar chateado, começa a ter ódio, e aí ele está gastando energia. Ele gastando energia está diminuindo o quê? A quantidade de glicogênio. Tá entendendo? Então, ou seja, aí nesse caso, o animal vai ter menos glicogênio. Tendo menos glicogênio, vai ter um rigor mortis pequenininho, né? Não vai ter um rigor mortis correto. E isso vai acarretar o quê? A qualidade da carne. Então, quando o produtor, né, ele cuida desse animal, certo? E ele faz todos aqueles benesses, né, para o boi, para o porco, não é porque ele seja um cara bonzinho e que ele está com pena de matar, é porque ele está preocupado com a qualidade
do alimento dele, tá certo? Do produto dele. Então, se ele manter esse animal o menos estressado possível, até a hora do abate, isso para ele é muito bom, porque essa carne vai estar, esse músculo vai estar cheio de glicogênio. Se está cheio de glicogênio, a rigidez cadavérica, o rigor maior, a maturação mais prolongada, certo? Então, aí a gente tem um esboço de como acontece esse rigor mortis, né? Ocorre a interrupção sanguínea, a gente viu, a sangria, a queda do conteúdo de oxigênio faz alterar a coloração da carne, tornando essa carne mais escura, afinal de contas, não vai ter mais a circulação, tá certo? Reduz a hidratação de quê? Como não vai ter mais água, vai reduzir a hidratação daquele processo, a quitina e miosina. Então, a adenosina e fosfato mais a creatina menos fosfato daria o ATP, né? E aí começa o início de uma glicólise. Como é que ocorre esse início de glicólise? Agora ela é anaeróbia, né? E aí vai produzir ácido lático. Produzir o ácido lático, vai haver a redução do pH, né? De 7,3, de 7 para até 5,9. Olha como há uma diferença, né? Esse ácido lático vai ficando no músculo e vai deixando, vai se transformando em lactato, vai deixando isso ácido, né? Então, a gente vê aí que quando há redução do pH, é porque houve redução da produção de ATP. Afinal de contas, não tem mais oxigênio. Então, o ATP vai sendo eliminado, né? E ocorre a formação do complexo actomiosina. Lembra, a gente disse que ele é reversível. Ele acontece e rompe, ele acontece e rompe, ele acontece, né? Só que quando não tem mais oxigênio, ele vai acontecer e vai ficar lá, certo? Ele não vai retornar. É por isso que vai ocorrer a redução ou o endurecimento da carne, certo? Então, esse é o processo que ocorre para a conversão do músculo. Tudo está ligado ao oxigênio. Oxigênio que foi eliminado no abate, tá certo? Na hora da sangria. E aí, depois disso, vai acontecer uma redução, vejam bem essa palavrinha, redução da capacidade de retenção de água. Uma redução do CRA, né? Quando vocês ouvirem essa palavrinha, CRA, CRA, significa capacidade de retenção de água. Então, esse músculo vai perder a capacidade de reter água. E a gente sabe que água é em quanto? Em torno de 75%. Tá certo? Então, ocorre essa redução de reter essa água. Então, começa-se a ter perdas significativas. Não é isso? Então, resumindo aqui, né? Para vocês verem, a gente tem, ó, a eliminação do oxigênio, isso? Então, esse glicogênio que estava lá, ó, estava lá porque a gente sabe que tem esse carboidrato. 1% do que está dentro da carne, dos 100% do pedaço de carne, é carboidrato. Desse carboidrato, nós temos glicogênio, que é o responsável, né, por esse processo do movimento actomiosina. É o responsável por da transformação da energia, essa energia em ATP. Então, acabou o oxigênio, esse glicogênio, viram como eu fico repetindo toda hora? Esse glicogênio se transforma em glicose pelo processo de uma glicólise que agora vai ser anaeróbia, com a produção de ácido lático, e isso vai ocorrer a redução do pH. Tá vendo como é que é? Então, não é difícil entender. É um pouquinho complicado, mas quando a gente começar a prestar atenção, a gente vai ver que tem uma certa lógica,
né? Então, quando agora você vê um animal sendo abatido, você vai ver que ele precisa de um momento de rigidez cadavérica. Então, primeiro vai acontecer esse processo de rigor mortis, né? E aí esse músculo ele vai ficar duro uma certa hora, depois ele começa a ficar molinho, né? E aí é quando ele vai maturando, tá certo? A gente viu anteriormente, né? Essa produção de ácido lático vai fazer cair o pH. Se vai ter um declínio do pH, significa que tem ácido lático, mais ácido lático. Lembra, o pH é em torno de 6,9, 7, e está baixando. Está baixando. Se está baixando, está aumentando o quê? Acidez, né? Então, tanto a taxa de declínio quanto o pH final vão variar de acordo com cada espécie. Então, lá vem aqueles fatores que variam, né? A queda do pH é mais rápida na carne de suínos, né? No músculo de suínos. Então, essa rigidez cadavérica acontece mais demorado no animal bovino, depois, em consequência, vem um animal suíno, e depois vem o pescado, certo? Então, observem aí, a queda do pH é mais rápida nos suínos, ela é intermediária no bovino, e é muito lenta intermediária nos ovinos e muito lenta nos bovinos, tá? Então, esse processo, dependendo da espécie, ele é mais demorado ou não. Como a gente fala muito de carne bovina, é essa que a gente vai prestar também muita atenção, né? Então, para vocês terem uma ideia, ó, músculos de suíno, um declínio normal do pH se dá de forma gradual, certo? De 6,8 a 7,4 no início, no músculo vivo, até 5,6, tá certo? Isso em 6 horas. Se ocorrer, né? Se esse músculo for nessas 6 horas ocorrer tudo bem, então o pH final, em até 24 horas, pode chegar até 5,4. Ou seja, ele pode sair de 7,4, normalmente nunca chega a 7,4, mas a gente trabalha com variações, com aproximações. Mas ele pode sair de 7,4 até 5,4. Ou seja, essa carne estava quase que alcalina, né? A carne do suíno. E ela chegou até uma acidez. Essa acidez é o ácido lático transformado em lactato presente nessa carne. Tá certo? Então, lembrando, vamos lá. A gente falou todo o processo. Esse processo se chama como? Rigor mortis. É uma das mudanças mais drásticas que ocorre durante a conversão do músculo em carne. Essa rigidez que é observada é devido à ligação permanente entre os filamentos, por isso que a gente explicou, né? Os filamentos de actina e miosina. Então, lembra quando a gente começou o músculo, a gente explicando do epimício, depois perimício, depois endomício, sarcolema, sarcoplasma, e aí foi chegando até aonde? Até os filamentos de actina e miosina. Por isso que foi explicado, para que a gente possa saber onde ocorre esse processo, certo? Então, é lá duas proteínas? Não, a gente sabe que a carne é rica em proteína, mas essas duas são as, digamos assim, as bambam desse processo, né? São elas realmente que estão envolvidas nesse processo de rigor. Então, quando você falar de rigor, lembre desse conceito. Uma contração muscular. A gente viu que quando o músculo está vivo, ele contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Quando ocorre a rigidez muscular, o rigor mortis, ele vai ter uma contração muscular. Aí diz que é intensa e irreversível. Por quê? O complexo actomiosina acontece e contrai. E
e ali ela é irreversível, ela não volta. Diz, professora, mas ela não ficou molinha, essa carne não ficou dura. Mas aí não é mais o processo actomiosina, então ele é irreversível, certo? E ocorre com exaustão das reservas de energia do músculo. Falamos agora anteriormente quais são essas reservas, aquele pouquinho de glicogênio. Olha como ele é importante, o carboidrato ali, tá? E vai conferir o quê? Rigidez e inextensibilidade, ou seja, vai ficar sem extensão esse músculo. Vai dar rigidez, extensão, tá certo? Devido ter acabado a quantidade de glicogênio. Então, esse tecido muscular vai passar por isso, tá certo? E vai, a partir daí, depois desse processo todo de maturação, ele vai ser chamado de carne. Então, é um processo lento, é um processo complicado, mas que vai dar essa qualidade ao meu produto. O fenômeno do rigor mortis, também chamado de rigidez cadavérica, pode ser considerado como uma contração muscular irreversível. Estava lá no conceito, né? Por que irreversível? A mesma reação química que forma a actomiosina durante a contração muscular em vivo, porque só vai acontecer uma única vez. E aí vai ficar rígido. Não vai ter mais o ida e volta, o ida e volta. A diferença é que no estado do rigor, o relaxamento é impossível, né? Acontece a rigidez e por lá fica, né? Só que acontece outros fenômenos, né? Como não tem mais oxigênio, fica rígido, mas aí vai esgotando o oxigênio que tem anaerobicamente. Aí é que vai passando por esse estado de maturação. Esse rigor se desenvolve do dianteiro para o traseiro do animal, certo? Então, lembra que a gente tem aqui um boi, certo? Que foi abatido. Então, normalmente, eles são abatidos. A gente vai ver esse processo de abater o boi, né? Eles são abatidos e empendurados pela pata traseira, né? Um processozinho onde vem ali um gancho chamado de nória, se não me engano, e puxa esse boi. Quando esse boi é empendurado, lembra, esse boi ele foi abatido humanitariamente. Houve uma pancada nele, em torno de 1 minuto ele fica inconsciente. Então, empendura esse boi é feito o processo de sangria, né? Normalmente é numa localização chamada de barbela, né? Ou seja, aqui na jugular, que se chama, né? Então, esse processo acontece na carne suína de 12 a 24 horas, com carcaças bovinas de 2 a 3 dias após o abate. Só que na indústria, né, eles fazem de uma forma que 24 horas está resolvido esse problema, que vai por um processo de refrigeração. Assim que você abate, você faz a limpeza toda, deixa essa carcaça, ela passa um período de refrigeração para que esse rigor mortis aconteça lentamente, né? Nesse tempo, essa carne é dura e seca. Assim falta o sabor típico de carne, tá certo? Então, normalmente, esse processo, ele ocorre em 24 horas. E assim que essa carne, né, essa parte da carne, chamada de carcaça, ela entra dentro do refrigerador, é retirado o pH. Lá você vai ver ela com pH muito alto. Professora, eu sei quando está bom. Pelo processo, né, pelo conhecimento de pesquisa, sabe-se que até em 24 horas está bom. Quando você chegar no finalzinho desse processo, tá certo? Essa carne, ela já estará boa, tá certo? Então maturação vai acontecer nesse processo. A partir daí, né, esse
esse pH, ele é medido, tem um equipamentozinho que introduz a carcaça e faz a leitura do pH. A gente sabe que esse pH vai tender a baixar, então, quando ele tiver baixo, né, quando ele tiver baixo em torno de 5,9, 6, né, então significa que esse processo de rigidez está sendo bem realizado, certo? Dentro desse processo, né, pode ocorrer defeitos, né? Defeitos são chamados de defeitos de qualidade, né? Os dois processos mais conhecidos são esses dois, a carne PSE e a carne DFD, dois defeitos. Essas siglas, tá certo? Essas siglas, elas são relacionadas a palavras, né, a nome em inglês. O Jeff está dizendo que não. O que será, hein? Eu observei também alguém colocando aqui, olhei agora no meu celular. Professor. Oi. Já consegui entrar. Né? Tá bom, meu amor. Então vamos continuar, certo? Graças a Deus. Então vamos lá. Sobre esses dois defeitos, são os dois principais. Existe só esse? Não, vamos conhecer mais. Eu acho que a nossa próxima aula é sobre os principais defeitos da qualidade da carne, certo? Lembra, já estamos chamando de carne, né? Porque está passando pelo seu rigor mortis, né? Normalmente, olha que interessante, por que é que se preocupa tanto com o estresse do animal? Porque normalmente esses defeitos, olha onde é a sua origem do defeito, né? Pode ser porque esse animal está estressado, ou seja, antes de ser abatido, ou por algum erro durante o sacrifício, ou até mesmo durante o processo de rigidez cadavérica. Existe um defeito chamado de encurtamento pelo frio. Esse defeito na qualidade da carne já não é devido ao estresse do animal e não é devido ao problema de sacrifício, né? Já é durante a rigidez cadavérica, certo? Então, esses dois defeitos são os dois defeitos mais principais, né? Os nomes SE e DFD descrevem as características que apresentam esses músculos, tá certo? Quando a gente for falar agora desses dois problemas, a gente vai usar sempre essas siglas em inglês, mas a gente precisa saber a que se refere esses dois problemas. Então, tá aí, ó. Carne PSE. Vocês não façam hora muito com o meu inglês, não, porque ele não está do melhor, né? Então, PSE significa ele, soft e exudativo, certo? Então, a carne é flácida, flácida não é macia, tá? Ela precisa ser macia, exudativa. O que é esse exudativa? É o gotejamento que ocorre na carne, em abundância. Sempre ocorre esse gotejamento? Sim, sempre ocorre. Mas essa né, esse gotejamento, esse escorrimento de água em abundância, certo? Ele realmente é um defeito, certo? Então, quando você ver agora uma carne PSE, essa carne ela tem essas três características. Leva essas características: pálida, flácida e exudativa. Aí a gente vai ver algumas características, né? São definidas como carne que possui aos 45 minutos do pós-mortes. Quando é esse pós-morte? Na sangria. Lembra lá, a gente falou, o pós-morte começa na sangria. Então, uma carne pode ser considerada PSE depois de 45 minutos que abateu, ela ir imediatamente para um pH inferior a 5,8, 5,86, né? Se em 45 minutos ela chegou nesse pH, então ela normalmente é uma carne que já está com defeito, né?
E esse defeito veio de onde, gente? Veio lá do estresse. Olha que interessante, que legal isso. Veio lá do estresse. Esse animal ficou muito estressado, usou sua reserva energética. Qual é a reserva energética? Douglas, glicogênio, né? A reserva energética é glicogênio. Então, se tinha pouquinho glicogênio, então, muito rapidamente aconteceu a transformação. Tá? Um estresse agudo, próximo ao momento do sacrifício, conduz a carnes a TSE. Que estresse agudo é esse no momento do sacrifício? Lembram aquele videozinho, ó, que a gente passou do animal sendo abatido com tiro, né? O animal sendo abatido com uma marretada. A gente mostrou um até que o animal foi abatido com a facada, né? Bem na fonte. A gente vai ver esses locais onde ocorre essa pancada dos animais. Então, ou seja, aquele animal não foi abatido instantaneamente, como acontece no abate humanitário. No abate humanitário, ele leva uma pistolada, normalmente é uma pistola, leva uma pistolada na fonte e é como se ele ficasse inconsciente, desmaiado, né? Só que vivo. Em torno de 1 minuto, esse animal tem que ser abatido. Então, esse é considerado o abate humanitário. O animal não sentiu, né, o abate, tá certo? No seu cérebro. Ele não... Então, se ele não sentiu, ele não fez esforço. Então, a quantidade de glicogênio está lá em cima, né? A rápida queda do pH, quando a carcaça ainda está quente, é devido à glicólise pós-morte extremamente rápida. Por que extremamente rápida? Esse processo de glicólise, a transformação do glicogênio em glicose. Se tem pouquinho, lógico que vai ser muito rápido, certo? Então, tá dando para entender como é que ocorre? Então, é por isso que se preocupa tanto com o estresse do animal, que não tenha esse defeito, certo? O fenômeno está associado mais aos genótipos suscetíveis aos estresses, certo? E normalmente são poucos. Quando a gente for mostrar um abate humanitário, a gente olha o abate, certo? E vai achar que, professor, o porco está sentindo. O porco, ele não é abatido como o animal bovino. Realmente ele é por choque, por eletrocução. Enquanto ele está levando esse choque, ele realmente ele se debate, né? Então, é por isso que se você encontrar esse defeito de carne, muito comum em carnes, principalmente de suíno, tá certo? Mais recentemente também tem descrito a sua incidência em carne de perus e frango. Porque esse animal, ele realmente tende a se movimentar muito, a se bater muito quando ele está sendo abatido, né? Se você tem uma ideia, o frango, né, quando ele vai ser abatido, ele precisa ser colocado de cabeça para baixo, porque ele passa por um tanque onde ele recebe uma carga de eletricidade. Só que até chegar lá, nesse local, nesse tanque que tem essa carga de eletricidade, antes de ser sangrado, ele fica de cabeça para baixo. E aí ele sai se debatendo. Se ele sai se debatendo, lógico, a gente já sabe que está perdendo glicogênio. Da mesma forma, o animal suíno, tá certo? Então, a cor é um dos critérios mais importantes na hora de decidir a compra. Por isso, se preocupe com o defeito. Lembra, a visualização, né, os aspectos, os atributos sensoriais, as características organolépticas de uma delas é a cor. Né? E quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai ao frigorífico, né, o primeiro sentido que é aguçado é a cor, né? A gente olha essa cor, então nossos olhos ali, a visão é aguçada, o nosso sentido de visão, e essa carne de bovino, de suíno, ela já tem uma tendência
a ser mais clarinha do que a carne de bovino. Então, a carne de suíno, ela já é mais clarinha. Imagine se ela tiver com PSE, né? Ela vai ficar demasiado branca, pálida, né? Então, a pessoa acaba rejeitando essa carne, né? A grande quantidade de exudado torna essa aparência indesejável. Veja bem, o E de PSE é porque a carne é exudativa. Esse gotejamento é proteínas sarcoplasmáticas, né? Então, essa carnezinha, que tinha uma tendência a ficar rosadinha, vai perdendo com esse exudado, vai perdendo essas proteínas, né? E aí a carne vai ficando branca, tá certo? Então, esses são defeitos. Se vocês estiverem dando uma olhada no slide aí, a gente tem uma carne no meio, né? No slide tem uma figurinha de uma carne normal, e ali a quantidade de exudado, né? Um pedaço de carne normal. Vejam ali no slide, né? O desenhozinho do vidrinho, a quantidade de exudado está intercalada entre a carne PSE e DFD. O exudado produz também uma perda de peso, reduzindo o rendimento da carne fresca e dos seus produtos processados. Então, uma carne PSE, ela pode me dar muito problema lá na frente, se eu levá-la para fazer algum produto cárneo, né, derivado da carne bovina ou da carne suína. E ver que uma carne PSE, ela perde mais água do que uma carne normal. E já a carne DFD, muito comum em bovinos, ela tende a manter essa quantidade de água, muito pouco estudado. A gente tem aí, ó, A Mazé parou só pra mim ou vocês também não estão estudando ela? D tem as suas siglas relacionadas ao inglês. Dark, firme e dry. Que é dark, que é negro, né? Então se chama de escura. Firme, porque ela fica dura, tá certo? E ela também fica seca, tá certo? Mas como isso, suas características. Oi? repete tudo que a professora travou. A professora travou aí por uns segundos. A partir de quando? Vamos lá, vou voltar aqui um pouco. Acho que o começo desse slide É aí. isso, gente? Vocês podem... Não sei. Isso aqui. Aqui. Posso continuar daqui? Certo? Pode, Porque porque muitas das vezes, gente, quando eu estou explicando, eu tenho que puxar o meu mouse para o slide de dentro do Meet. Aí eu fico sem a visão do que vocês, às vezes, estão falando, tá certo? Então, seria bom, quando acontecer isso, vocês ligarem o som e informar, tá certo? Então, vamos lá, continuando. Calma que está pertinho, a gente está pertinho de terminar, ok? Então, essa carne PSE, né, a gente viu que essa sigla é por palavras em inglês, né, ele, né, exudative e flácida, que é soft, né? Então, essas características, tá certo? Elas são muito importantes, principalmente quando o consumidor vai fazer uma compra, né? A gente sabe que o sentido da visão influencia nos aspectos reais dessa carne, né? Então, quando você vai comprar uma carne, você quer levar, o primeiro sentido que você usa é a visão, depois o olfato e até o toque, se a
açougueiro, né? Se o dono do frigorífico deixar você tocar na carne, tá certo? Então, normalmente, a cor é um dos critérios mais importantes. E essa cor é perdida nesse processo exudativo. Por quê? Quando ocorre atividade, né, ocorre a retirada de proteínas sarcoplasmáticas. Elas são proteínas hidrossolúveis que saem com o gotejamento. E essa carne vai perdendo sua coloração. A carne de porco, ela é já uma carne bem mais clara do que a carne. Então, se ela tiver muito pálida, muito branquinha, o consumidor vai rejeitar essa carne, tá certo? Então, é muito comum realmente esse defeito. A grande quantidade de pode deixar essa carne com um aspecto indesejável, certo? E devido a isso, né, esse exudado, ele também uma perda de peso, reduzindo o redímio da carne fresca e posteriormente alterando algum produto cárneo lá na frente. Essa carne para fazer linguiça, essa carne para fazer mortadela, essa carne para fazer, né, um outro produto cárneo. Esse slide, ele mostra, certo? É bem interessante que ele mostra uma ilustração onde a gente vê a quantidade dentro do vidrinho de exudado de um bife, certo? A gente viu que a carne com PSE teve uma quantidade significativa de perda de água, né? Bem mais do que a carne normal e bem mais significativamente do que a carne com defeito DFD. Então, há esse exudado na carne, sim, sempre ocorre essa perda. Afinal de contas, nós temos 75% de água. Mas quando essa carne está com esse defeito PSE, essa perda é bastante expressiva, bastante significativa, né? Nós temos aí uma foto de uma carne com processo de PSE, com defeito de PSE, uma carne normal. E isso é bastante influente para o consumidor, né? O outro defeito é a carne DFD. A sigla significa dark, firme, dry. Em inglês é seco, firme é firme, ou seja, uma carne dura, e dark é escuro, é negro, é preto. Então, essa carne fica uma carne escura, firme e seca. Isso é um defeito, né? São definidos um pH final médio igual ou superior a 6,2. Então, ou seja, essa carne e esse defeito normalmente só é percebido depois que ocorre a rigidez cadavérica, né? O processo de maturação de 24 horas ou até 48 horas, né? E isso se dá que não é, olha, veja bem, a carne PSE, o estresse dela é o estresse da hora do abate, certo? O estresse, a carne DFD já é um estresse, ó, que vem de longe, né? Então, normalmente, esse animal, antes de ser abatido, ele perdeu muito glicogênio. Ele veio num transporte inadequado. Na hora de ser retirado desse transporte, ele foi machucado, bateram nesse animal, ele estava no sol quente. Quando colocaram esses animais para o abate, houve briga desses animais, né? Então, ou seja, não é um estresse momentâneo, é um estresse que você vem carregando de muito tempo, né? E esse estresse vai fazer com que essa carne fique com esse defeito, né? A exposição a fatores estressantes causa o quê? O esgotamento do glicogênio muscular. Então, vai haver uma perda muito expressiva, né? Uma perda muito expressiva de glicogênio, tá certo? Então, Jefferson. Jeff. Não, é que eu tinha lembrado que um dia eu estava assistindo e Sim. um cara estava falando sobre uma carne de porco, bovina. Sim. Bovina não, bovina é de boi.
E essa carne, ela era muito considerada por restaurantes assim de alta classe, sabe? Sim, de E alta qualidade, né? isso. Continue. E, se eu não me engano, era uma criadora. Essa criadora, ela cuidava os porcos como se fossem filhos dela. Ela cuidava dos porcos desde o nascer, dava carinho, dava comida boa, deixava eles ao ar livre, à vontade. E Pronto. sempre que era para matar um deles, para poder vender, ela sempre Sim. chorava. Então é Deixa eu te todo ano a dizer. mesma coisa. Mas isso é verdade. Deixa eu te dizer, existe a qualidade, um presunto caríssimo, um presunto caríssimo. A gente vai ver o processo desse presunto, né? Esse presunto, ele é feito diretamente do pernil, né? Da parte traseira do porco, né? Esses porcos, eles passam toda a vida dele comendo uma qualidade de uma semente a deixar a carne de primeira qualidade, tá certo? E aí o processo também de transformação dessa carne, né, ou desse músculo em presunto, leva 2 anos, né? Então, passam 2 anos para ficar pronto para ir para o consumidor. E é tudo feito, né, à temperatura ambiente. Eles colocam galpões que são construídos em cima de montanhas para receber a ventilação, né, a corrente de ar desse local, aí maturando gradativamente essa carne de porco. Quando ela chega no consumidor, ela é caríssima. Em um vídeo eu vou disponibilizar para vocês, certo? Depois, no decorrer que eu for falando, vou disponibilizar para vocês esse vídeo para vocês veem como acontece, né? Essa carne é muito cara. Então, essa carne, esse animal, como você acabou de dizer, né? Ele não passa por estresse nenhum, né? Então, na hora do abate, realmente, o abate, inclusive, tem que ser um abate humanitário, tá certo? Só que ele não é tão humanizado a frango, a peru, a porco, como ele é tão humanizado para gado, tá certo? O abate do gado é o mais eficiente. E por que se não abate o porco, né, do mesmo jeito que o gado, né? Por causa também de custos, né? Porque o porco é uma carne menor do que um boi, né? O boi dá para você abater dessa forma, porque uma carcaça é grande, tem uma quantidade significativa de músculo, certo? Então, esse é o motivo, tá bom? Então, essas carnes DFD, o grande problema dela, aí, como eu disse para vocês, como esse animal pegou um estresse muito antigo, esse estresse vem sendo acumulativo, vai esgotar todo o glicogênio dele, né? E aí, o que provoca um pH final elevadíssimo devido à concentração de ácido lático. Esses defeitos normalmente estão relacionados mais à carne de boi, tá certo? Normalmente, o defeito DFD está relacionado a boi e o PSE está relacionado a porco, né? Assim como nas carnes PSE, a cor difere da normal, né? Ela fica mais escura. E essa carne mais escura causa uma rejeição também ao consumidor. Além disso, a aparência ressecada na superfície contribui para a gente não adquirir essa carne. Então, toda essa preocupação está relacionada à qualidade final dessa carne, tá certo? Então, apresenta um alto potencial de alteração, tendo, portanto, uma vida comercial mais curta. Esse pH da carne DFD é mais elevado, tá? Tendo um pH mais elevado, vai favorecer o quê? A facilidade de deteriorar, né? Porque a gente sabe que um alimento ácido, ele é mais difícil de ter contaminação microbiológica, né? A acidez é um dos fatores que faz com que o micro-organismo não ataque aquele alimento. E a carne DFD,
ela tem um pH alto, pode facilitar a contaminação desse micro-organismo, tá certo? Então, é isso, gente, tá certo? Vou disponibilizar esse material para vocês. Essa aula, ela, como eu já disse, ela é gravada, estou colocando ela sempre lá, né? Não é igual às outras gravações que a gente tinha, que tinha todo